Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre comunicação dirigida, né? Então, para que a gente entenda, a gente parte do próprio conceito de dirigido, né? É algo que está pensado para alguém, está dirigido para alguém, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Na nossa casa, nós temos a comunicação que ela é de forma espontânea. Então, por exemplo, eu vou dizer bom dia, mãe. Bom dia, pai. Não é algo que eu planejo, agora eu vou dar bom dia. Ele acontece de forma espontânea. Mas nas organizações, geralmente, quando a gente vai ter uma comunicação, digamos assim, mais cerimoniosa, né? A gente planeja essa comunicação. Então, a gente diz que ela é uma comunicação dirigida. Ela sempre tem um objetivo que se deseja atingir, né? E o público ou o grupo, né, que se quer atingir com essa comunicação. E aí, essa comunicação, ela pode ser utilizada com diversos tipos de linguagens, diversas ferramentas, dependendo do objetivo que se quer atingir, né? Então, o que a gente precisa lembrar? Por exemplo, se for pelo WhatsApp, vou me comunicar com um colega pelo WhatsApp. Qual tipo de linguagem eu posso usar nessa situação? É um colega que eu tenho bastante contato, não é, mesmo sendo profissional, não é algo tão sério, né? Eu posso usar uma linguagem mais informal. Não, vou mandar um WhatsApp lá para o meu gerente, então preciso usar uma norma mais culta da linguagem. E aí a gente vai criando estratégias para a comunicação dirigida, para que ela aconteça, né? Aí aqui no material de vocês diz assim: não é por conversar de forma direta com grupos diferentes que a organização precisa ter identidades diferentes. Ela é o que é. Sua pessoa é a mesma para todas. O que muda é a estratégia usada. Então, eu, Daíse, não estou sendo uma outra pessoa por escrever um e-mail mais formal para enviar para o meu chefe, ou por fazer um ofício para enviar para um outro departamento. Não, sou eu mesma, porém aquela situação, aquele material exige que eu use uma linguagem mais rebuscada, que eu, use alguns termos diferentes. Tá? Então, algum tempo atrás, as organizações elas viam a comunicação dirigida como um esquema linear, ou seja, o emissor transmite uma mensagem usando o código ali adequado e havia um receptor restrito que ia responder essa mensagem. Hoje, devido à internet, à tecnologia, a gente sabe que não é assim. Né? Não existe só um receptor. Por exemplo, num grupo de WhatsApp do trabalho, né? Existem vários receptores, vários emissores ao mesmo tempo, né? Que podem fazer essa emissão e recepção. Hoje em dia, eu posso enviar um e-mail com cópia para várias pessoas, no entanto, um memorando, eu tinha que fazer um memorando para cada departamento. Hoje em dia, não, eu já posso mandar o e-mail para vários departamentos de uma vez só, né? Então, ela perdeu essa linearidade que existia antes, né? Aí, pessoal, o que tem que ficar bem claro para vocês é esse conceito de comunicação dirigida. Então, que ela é algo que se direciona, que se tem um objetivo e eu vou selecionar o tipo de instrumento que eu vou utilizar, eu vou selecionar o tipo de linguagem, né? O que ficar mais adequado para que a minha mensagem não tenha percas, né? Que não haja ruídos nessa nossa comunicação. Então, eu preciso pensar nas estratégias para cada situação, qual gênero se adequa mais, né? A ser utilizado. Então, as organizações, elas utilizam vários modelos de comunicação dirigida. Então, a gente tem alguns modelos impressos, que são a carta, o ofício, a ata, o memorando. A ata já existe digital também. E aí tem uns orais, reunião, comitê, seminário, palestras, né? Os eletrônicos, e aí a gente não tem as redes sociais, mas elas se incluem também. E os específicos, que são mural, boletim informativo, entre outros, ok? Hoje nós vamos falar basicamente sobre o memorando, tá? Então, vocês têm... O memorando, ele não tem muito segredo, né? Apesar de ter perdido bastante espaço para o e-mail, né? Algumas empresas ainda usam o memorando,
Então, ele é um instrumento de comunicação interna, entre setores internos de uma empresa, né? Então, ele serve para encaminhar, solicitar, pedir, distribuir, né? Horas pode ser informações, hora pode ser documentos, material, relatórios, né? Depende daquilo que se quer conversar com outro departamento, com aquilo que se objetiva, né? Com outro departamento. Aqui no material de vocês tem o modelinho, então, né? O modelo de memorando, certo? Deixa eu só abrir aqui que tá meio travando. Vou baixar aqui, depois ele não para mais de descer. Então, aqui vocês vão ter o timbre da empresa. O timbre é o logotipo geralmente utilizado, que ele fica mais apagadinho no final da página, né? Aqui tem o número do memorando. Ele não é obrigatório, né? Mas, geralmente, quando você manda um memorando, tem que se ter um controle. Então, por exemplo, eu estou enviando meu primeiro memorando. Então, vai ser o memorando número 1. Eu estou enviando meu 10º memorando. Então, é o memorando número 10, né? E ali vocês têm também o número do departamento, né? Então, vejam, vocês têm a sigla do departamento. A sigla do departamento nem sempre é necessária, depende muito da empresa e do estilo de memorando que a empresa adota, tá? Então, aí, seguido disso, vocês vão ter a data vai aparecer geralmente em qualquer tipo de memorando, tá? Local, data certinha, e aqui é o meu destinatário. Então, para quem eu estou destinando o meu memorando, né? Senhora Maria do Carmo, gerente, né? Ela é gerente da onde? Do departamento de tesouraria, né? E aí eu estou enviando para ela. Vejam que aqui é uma outra sigla, diferente da onde eu estou enviando, né? A sigla de quem envia é uma, aqui em cima, do departamento de quem está enviando, e a sigla do departamento de quem vai receber, de quem é o meu destinatário, é outro. Então, essa é a sigla do departamento de tesouraria. Então, como eu disse antes, as siglas nem sempre são necessárias, então pode-se só colocar o nome do departamento. Aí vem seguido do assunto. O assunto é bem breve, aquilo que se quer, né, conversar com a pessoa. E aí vem a forma de tratamento. Então, eu tenho aqui prezada gerente, né? Prezada gerente, a mensagem, né? Aquilo que eu desejei falar para ela, ó, de forma bem sucinta. E aí vem um agradecimento, né? Atenciosamente, agradecemos a sua colaboração. E aí depois eu tenho atenciosamente, né? E aí pode ser respeitosamente, atenciosamente. E a pessoa que está escrevendo o memorando. Então, nesse caso, o Reginaldo Melo, do departamento pessoal. Então, departamento pessoal é aquela sigla que apareceu lá em cima, né? É do departamento pessoal. E aí tem um rodapé para as empresas que usam o rodapé com o timbre da empresa também, né? E aqui, mais abaixo no material de vocês, tem algumas outras dicas no momento da elaboração do memorando, né? Então, novamente, mais uma definição de memorando, porque agora ele veio de um outro material, né? Já com a definição de um autor. Aqui diz que o memorando, então, ele deve ser redigido numa folha de papel A4 ou folha de carta, então ele vai ser digitado. Deixar uma margem de 2 centímetros no alto e no pé de cada página e 2 centímetros nas laterais. Um cabeçalho é o corpo da informação a ser apresentada. Então, o cabeçalho é lá onde eu apresentei para vocês, que tinha um número, e aí vinha o nome do destinatário, né? Alguns casos, como esse aqui, traz o nome do remetente em cima. Aquele modelinho que eu apresentei antes, que era do outro material, ele vinha com o nome do remetente embaixo, não tem problema. Aí a data de circulação do documento, né? Logo abaixo o assunto que vai ser tratado, depois seguido do conteúdo, que foi o que a gente viu. E aí vem a questão do agradecimento, que aqui ele não ressalta, mas que está lá no modelinho,
né? E aí, a despedida, né? Que, nesse caso, foi usado respeitosamente. Isso. E aí, como evitar os erros nos memorandos, né? O que acontece de principal erro do memorando, o que não pode acontecer. Então, aqui vocês podem conferir no material de vocês o que tem que ser usado, que tom eu devo usar, né? Aqui, quando ele diz linguagem muito rebuscada, ele está se referindo à norma culta, às vezes com termos muito técnicos, né? Uma linguagem já antiquada, né? Também eu não posso usar a gíria, né? Não posso ser informal, né? Então eu tenho que usar ali o meio termo, né? Lembra que a gente falou então das normas, né? Dos tipos de linguagem na aula passada, e aí a gente observa, né? Aqui outras dicas, então, não exagerar no uso de expressões supérfluas, né? Aquilo que só vai encher linguiça, né? Que a gente fala. Então, ser o mais sucinto possível. E aqui tem um checklist, né? Que pode ser seguido para a elaboração de um memorando, né? Como ele ser feito da maneira adequada. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me procurar, vou estar no chat, então, no horário da aula ou no WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês. A atividade que vocês vão fazer é uma questão, então, sobre o memorando. Essa questão é bem simples, não precisam fazer uma mãe numa questão, né? Podem fazer uma questão bem simples sobre algum ponto do memorando aqui, que vocês acharem importante sobre o memorando, vocês podem lá fazer uma questão. Essa questão pode ser objetiva, então, né? Pode ser de múltipla escolha, né, que eu vou assinalar a correta, ou essa questão pode ser descritiva, onde a pessoa precisa escrever a resposta. Lembrando que vocês vão enviar a questão já com a resposta, então faz a perguntinha e a resposta já. Então, pode ser enviado em PDF, ou pode ser enviado em forma de foto, ou diretamente digitado ali no Moodle. Eu abri um espaço, uma janela em que vocês possam digitar. Espero que esteja funcionando. Qualquer coisa, vocês me avisem durante a aula, se não estiver. Beleza, galera? Qualquer dúvida, então, estou à disposição de vocês. Tchau, tchau!